Aleluia. Amém, igreja? Louvado seja o nosso Deus. Quem está feliz aqui? Além de mim, é claro. É muito bom cantarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia Ele vai vir, amém? Por isso que essa música, ela fala que Ele vem andando sobre as nuvens. Aleluia. Glória a Deus. Ele vem brilhando sobre o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Aleluia. Estes são dias de Elias, pregando a palavra de Deus. Estes são dias de Moisés, justiça reinando outra vez. E estes são dias de hoje, o mundo vive escravidão, e nós somos os pregadores, anunciando a volta do Rei. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Estes são dias de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. Estes são dias de Davi, erguendo um templo de louvor. E estes são dias da ceifa, os já brancos estão. Aleluia. E nós somos trabalhadores, anunciando a volta do Rei. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Não há Deus como Jeová, 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 não há Deus como Jeová. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir,
cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Louvado seja o seu santo nome, Pai. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Aleluia. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com meus medos, falhas e temores. Enches meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, a toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantando para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz, para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, ao toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, a toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Oh, aleluia, Senhor. Glórias, toda glória a ti, Senhor, honra. Aleluia. Tu és grande, Senhor. Aleluia, Senhor. Grande é o Senhor, indigno de louvor. Na
cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, a música que vamos cantar hoje é a Bíblia cantada, amém? Eu acho que se você tem o costume de ler a Bíblia, você vai lembrar. É um salmo, certo, John? Aleluia. Gostaria que você fechasse seus olhos. Agora é você e Deus. E eu vou adorar o meu Deus. Assim como meu Deus é o seu, eu vou fazer a minha adoração e você vai fazer a sua adoração, amém? Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, inalcançáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem fez a ele sacrifício para ser recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a honra, para sempre. Só tu és santo.
deixou um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Tu és o Senhor dos exércitos, tu és meu rei e meu Deus. São tão felizes os que habitam Em tua casa te louvarão de eternidade a eternidade. A Ele a glória, a Ele a honra, para sempre. Só tu és santo, és soberano, para sempre. A Ele a glória, a Ele a honra, para sempre. Só tu és santo, és soberano, para sempre. Deus Pai lhe deu um nome sobre todo nome. Jesus. Deus Pai lhe deu um nome sobre todo nome. Jesus. A Ele A Ele a honra, para sempre. Só tu és santo, és soberano, para sempre. Aleluia, aleluia, Senhor. Glória, louvado seja o Senhor. Aleluia, Senhor. Toda honra e toda glória para ti. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, igreja. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixarás vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dominará a guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guarda de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Vamos fazer uma oração, irmãos. Gostaria de que os irmãos abrissem logo a Bíblia em Gálatas, tá? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Vamos ficar de pé rapidinho, tá, irmãos? Que aí a gente já ora e já lê pelo menos um versículo e depois a gente... Amém. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, nós queremos agradecer muito ao Senhor por esse culto especial. Obrigado porque o Senhor nos deu essa oportunidade de nós estarmos aqui.
para engrandecer o Teu santo nome e para sermos instruídos pela Tua santa, maravilhosa e graciosa palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos Te louvar e queremos pedir, Pai, que o Teu Evangelho seja revelado à medida que formos lendo, que ele seja uma instrução, ele seja a água que sacia a nossa sede. Em nome de Jesus Cristo nós Te pedimos, amém. Vamos ler ainda de pé, Gálatas, ainda bem que eu trouxe o meu óculos, obviamente eu vou precisar, né? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Amém. Vamos sentar. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade e é sempre uma grande responsabilidade, mas é sempre uma obrigação e uma necessidade nós lermos a palavra de Deus. Amém? Amém. Gostaria de dar como tema desse sermão de hoje a liberdade cristã em Gálatas capítulo 5, irmãos. Então, você pode ficar com Gálatas aberto aí, capítulo 5, à medida que eu citar um trechinho, você olha e aí nós vamos continuando. A liberdade cristã em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão, de escravidão. Esta liberdade, qual Jesus nos convida, ela transcende um conceito ético e moral, irmãos, do ideal de liberdade. Fala de uma vida de dependência de Deus. Porque geralmente esse conceito de liberdade, se nós formos procurar, ele tem várias qualificações que tornam esse conceito a pessoa totalmente livre, não é? De forma que ela também pode ser livre de qualquer Deus que de repente cobre dela uma obediência, né? Mas aí esse conceito é totalmente diferente. A liberdade é um conceito contraditório no Novo Testamento, porque nos lança ao desejo de fazer a vontade daquele que nos chamou para a sua liberdade. Transcende também o pensamento dos judaizantes da época e também os legalismos inconsistentes de hoje. Então, se nós formos dar uma olhada no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, vamos ver que uma preocupação latente de Paulo era exatamente essa judaização, porque parece até estranho o termo, porque como se tivesse surgido há muito tempo depois, mas na verdade é logo ali, entre os apóstolos, eles estavam fazendo uma certa... É como se eles estivessem filtrando o que de fato era cristão, uma atitude cristã, o que era realmente o caminho cristão, que não era a postura judaizante, irmãos, porque os judeus eles também tinham chegado na fé em Jesus, tanto que o próprio Cristo, ele veio do judaísmo. E aí o que acontece? Muitos vieram de lá, Pedro e o Paulo, né, eram todos vindos de lá. E outros, obviamente, que não eram assim tão prestigiosos quanto Paulo no judaísmo, mas também tinham alguma raiz e algum conhecimento da religião judaica. No entanto, essas observâncias, elas eram legalistas, elas observavam as leis de Moisés como se fosse uma observância para conseguir a salvação. E depois que Jesus chegou, Jesus anunciou que ele era a salvação. Amém? Então, Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, fala assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ao refletir sobre liberdade cristã, eu não estarei refletindo sobre
não ser perseguido, preso ou atribulado neste mundo, mas especificamente sobre princípios e doutrinas produzidos por Jesus Cristo, como verdadeira liberdade. Seguirei no sentido de mostrar as boas obras reveladas no Evangelho, sobre as quais devemos andar, como referido em Efésios capítulo 2, versículo 10, que diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, as quais brilham, como vemos em Mateus capítulo 5, versículo 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Desta feita, irmãos, lembremos-nos do momento marcante que Jesus lê o profeta Isaías, que ele lê assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então nós vemos que Jesus ele vem anunciando uma palavra de libertação, uma palavra, um convite para uma liberdade. Só que esse povo, ele não sabia o que era uma liberdade, porque embora tivesse conhecido Deus e os seus antepassados tivessem conhecido a Deus de várias maneiras, como nós vemos em Hebreus, Deus falou de várias maneiras com os nossos pais, não é? Aos antepassados Deus falou de várias maneiras, mas nós, nesses tempos, Deus falou através de Jesus. Então Jesus vem manifestar essa liberdade para nós. Ao concluir sua leitura, ele se autodeclara a pessoa do qual o texto fala, o Messias esperado. Ele não propõe uma revolução, não propõe um levante, mas uma libertação verdadeira no coração. Ao que fica claro, o Senhor Jesus está convidando os seus para uma liberdade, um fardo que os encaminha para uma doutrina de conhecimento de Deus, que ensina que o peso da lei revela apenas nossa condição diante dele, e que não conseguimos cumpri-la cabalmente. Desse modo, este conhecimento leve promove uma liberdade cheia de alegria no Espírito Santo e nos faz reconhecer que a salvação é pela graça somente, pelo amor extraordinário revelado em Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Isso está em Efésios 2, capítulo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. O apóstolo Paulo, em relação a isso, exortando os irmãos gálatas, diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Gálatas 5,13. Diante do exposto ficam duas questões importantes. A liberdade no Espírito Santo é a manifestação de que somos alvos da sua graça e que não a usaremos para pecar, não usaremos essa liberdade para pecar, mas essas obras mostrarão que somos livres em Jesus. Há pessoas que não entendem o que é a graça de Deus, elas pensam que agora as pessoas são livres, e até vi cristãos falando, agora são livres para pecar, então, não. As obras dessas pessoas mostram que elas são livres para fazer a vontade daquele que as chamou. Jesus Cristo nos chamou e nós somos livres para fazer a vontade dele. Nós temos um autogoverno capaz de dizer não para o pecado. Aleluia. A liberdade no Evangelho toma proporções e significados totalmente diferentes da compreensão cultural. Podemos ver que isso na fala de Jesus e seus discípulos: se alguém vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Nesse sentido, vemos que nossa liberdade toma significado quando a nossa cruz, ou seja, Jesus, nos diz claramente: faça a minha vontade. E devemos observar que esta liberdade sempre está atrelada a Cristo para servi-lo e aos irmãos. Nos movimentos, nossos movimentos, irmãos, esbarram
em alguém. Nosso cotidiano sempre nos coloca em interação com os outros. Então nós sempre estamos nessa caminhada, esbarrando com pessoas, convivendo com pessoas, na igreja, fora da igreja, em qualquer lugar. Mas a palavra de Deus fala que essa nossa vida cristã, ela deve simbolizar o amor de Cristo em nossas vidas. Quer dizer, eu tenho esse amor, então eu vou pensar que eu não posso pecar contra o meu irmão, porque ele é meu irmão em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Bom, então nossa liberdade deve sempre levar o outro em consideração. Mas por quê? Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é a mensagem do nosso Senhor. Irmãos, o mundo carece disso. E muitas pessoas estão descobrindo. Só que muitas pessoas estão descobrindo como a corrente do bem, já ouviram falar? Elas não estão reconhecendo que Jesus Cristo chamou para que nós possamos amar o nosso próximo. O apóstolo Paulo fala sobre o objetivo da lei, que é, dentre outras coisas, mostrar quem somos, denunciar nossa condição de pecador, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Gálatas 3:24. Então, nós fomos conduzidos pela lei, irmãos. Paulo está falando muito sobre lei aqui, e principalmente, e nós vemos que esse aio, irmão, é a lei. Essa lei, esse aio é um escravo, uma pessoa que ensinava, que conduzia uma pessoa frágil, uma criança, que precisava de conhecimento. Então a lei, ela nos conduziu, mostrando nossa condição. Ela veio nos guiando, mas agora nós somos em Cristo Jesus justificados pela fé. Muitas pessoas, ao chegarem na fé, querem saber o que precisam fazer para agradar a Deus. E muitas igrejas prontamente dizem para ela: olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que guardar tal dia, porque assim você vai agradar a Deus, se você for fiel nesse dia, se você fizer tal coisa, então, assim Deus vai se agradar de você, e então você será um crente fiel. E tem mais, a nossa igreja tem esses costumes aqui, a sua roupa tem que ser dessa forma, você tem que agir desse jeito e tal, porque assim você será um verdadeiro cristão. Mas não é assim que a palavra de Deus nos mostra, não é? Então, a liberdade significa, o certo é que o Evangelho vem nos revelar uma verdadeira liberdade, para a liberdade que foi Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não submetais de novo ao jugo da escravidão. Voltei ao versículo 1 para a gente retomar. Então, esta liberdade significa não depender dos preceitos da lei e de sua observância como prática salvífica, mas o apóstolo retruca especificamente a compreensão equivocada do ato da circuncisão como vida com Deus. Ele é tão incisivo que fala claramente em Gálatas 5:2: eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E novamente assevera que todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Gálatas 5:3. A coisa que é demasiadamente difícil, irmãos. Guardar a lei é muito difícil, não é? Nós vemos que muitas pessoas querem realmente chegar nesse nível, poder dizer: eu sou fiel, porque eu guardo os tais e tais mandamentos. E também vemos que muitas pessoas tentam ensinar esses mandamentos, dos quais elas não conseguem, as quais não conseguem cumprir os mandamentos. Mas e agora, né? Paulo volta ao ponto e imprime grande ênfase quando ele insta que de Cristo vos desligardes, se procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Nós já tivemos pessoas que saíram do nosso meio porque elas achavam que tinham que guardar o sábado para ser fiel a Deus e então ser salvo, porque senão elas não seriam salvas.
Paulo fala: se vocês quiserem guardar a lei, se vocês quiserem viver sob a lei, vocês cairão da graça de Deus. Isso é muito sério. Nós não podemos de maneira alguma olhar para isso. Nós temos que olhar para Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, irmãos, nós começamos a entender que Ele nos salvou. É o contrário, não é o que as pessoas estão ensinando muitas vezes. Estão dizendo que as obras vão nos salvar. Não, irmãos, Cristo nos salvou e as obras vão mostrar que nós já somos salvos em Jesus. Amém? Porque muitas pessoas querem ser crente, mas são todas erradas na vida. Seus negócios são errados. Seu casamento é todo errado. Elas não conseguem ser felizes, elas tentam, mas não conseguem. Procuram fidelidade, mas não conseguem. Porque elas acham que as obras vão levá-las a Cristo, vão salvá-las. E é Cristo que as salva. É Cristo, irmãos. Amém? Tudo que o cristão necessita para servir a Jesus é, pelo Espírito, guardar a esperança da justiça que provém da fé. Gálatas capítulo 5, versículo 5. Dê uma olhada só lá. É isso, irmãos. A esperança da justiça que provém da fé. A esperança, irmãos, da justiça. Quer dizer, nós seremos salvos. A justiça de Deus nos tomará. Nos tomará, nós estamos escondidos em Cristo, guardados em Cristo Jesus. Amém. Então, todo cristão necessita de seguir a Jesus, é pelo Espírito guardar a esperança da justiça que provém da fé, pois o próspero materialismo, recorrente em muitos sermões de muitas igrejas, demonstram ser, em grande parte, a representação de uma vida distante de Cristo e mais perto da lei mosaica e costumes agregados como elementos falsamente bíblicos, irmãos. Pessoas que medem os cabelos dos fiéis para saber se eles são cristãos de verdade. Pessoas que querem saber como os casais se relacionam no seu íntimo, porque tem coisas lá que foram reveladas não sei por quem, pessoas que tiveram revelações estranhas, e que são coisas totalmente, que não têm relação alguma com o Evangelho. Heresias, pais que maltratam seus filhos violentamente porque querem que os seus filhos sejam fiéis. Os filhos estão na igreja e eles bradam felizes que os filhos estão na igreja, hipócritas, porque Jesus não violentou a ninguém para que seguisse, para que o seguisse. Ele chamou: vinde, mas peguem a sua cruz. Voluntariamente cada um pegará a sua cruz. Não seremos nós que vamos forçar nossos filhos, nosso cônjuge, sabe, você tem que vir porque nossa família toda precisa. Nós precisamos falar, falemos. Nós precisamos evangelizar, mas nós não podemos forçar. Eu já vi pessoas em igreja falando assim: venha, irmão, porque hoje é o teu dia da salvação. Pega na mão da pessoa, vai arrastando. Qualquer pessoa vai. Qualquer pessoa em sua sã consciência vai por constrangimento. Mas a palavra de Deus diz que não é a pessoa alguma que tem que constranger, mas é o Espírito Santo. Esse constrangimento de Deus, irmãos, ele não é o constrangimento que a gente usa quando alguém fala com você publicamente, né? E lhe chama ou de maneira pejorativa e você fica totalmente envergonhado, constrangido. O amor de Deus Ele provou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Quando nós vemos que Cristo morreu por nós, irmãos, nós ficamos constrangidos. Nós ficamos totalmente constrangidos, irmãos. Quando minha filha chega comigo, diz que me ama, né? A Sofia, ela fala demasiadamente. Ela vem e procura fazer algo por mim. E quando eu vou falar obrigado, ela diz: de nada, pai, antes de mim. Aí eu digo obrigado depois, que ela já falou, né? Mas, irmãos, o Espírito de Deus, Ele nos constrange a uma verdadeira conversão.
às vezes nós ficamos extremamente preocupados com muitas pessoas, nossos irmãos, né? E ficamos pensando se eles vão seguir a Cristo. Ficamos pensando se nossa família vai seguir, se nossos filhos também serão apaixonados por Jesus, se nossos filhos cantarão hinos de louvor por vontade própria, não é? Nós queremos isso. Queremos que nosso cônjuge seja uma pessoa de oração, seja uma pessoa temente a Deus. Mas eu digo, irmãos, vamos orar. Vamos orar. Então muitas pessoas querem saber quais são os instrumentos musicais que pode na igreja, quais são os que não pode. O que pode acontecer no culto, o que não pode acontecer no culto, de maneira que elas ficam criando várias leis, várias regras por elas mesmas, colocando os mandamentos, alimentos proibidos, dias a serem observados, jejuns como uma regra a ser seguida, uma convocação ao jejum. Eu não digo, irmãos, que convidemos os irmãos e os ensinemos ao jejum. E de fato devemos fazer isso, convidar os irmãos a jejuar, devemos estimular os irmãos, mas nunca colocar lei sobre eles. Bom, então vemos que tanto a circuncisão é tão distante quanto as demais coisas citadas não tem importância nenhuma diante de Cristo, mas somente a fé que atua pelo amor. Quando Paulo diz em Gálatas 5, 6, que ele diz que nem a circuncisão nem a incircuncisão não tem valor algum, mas o importante é Cristo. Agora, irmãos, eu não sei se todos sabem o que é circuncisão, mas eu preciso falar, né? Existe no pênis, existe uma parte, né, que precisa ser tirada no momento da circuncisão, né? O prepúcio, né, precisa ser tirado. Por quê? Porque quando Abraão teve um encontro com Deus, né, isso ficou como uma aliança entre Deus e Abraão. Então Abraão foi circuncidado já velho, e os demais que seguiam Abraão, né, os filhos de Abraão, vinham cultivando a circuncisão. Nessa época, irmãos, não eram judeus ainda. Houveram algumas transformações à medida que o tempo foi passando, e então depois, na época de Jesus, eram os judeus, eram os israelitas, né, os hebreus, israelitas, depois que vieram se formando já os judeus. E aí saiu aquela perspectiva de nação, de certa forma, se bem que nesse período ainda existia essa relação da religião e do Estado, né? E até hoje ainda existe lá em Israel essa perspectiva de nação e judaísmo. Mas aí a questão é que aqui nós vemos que quando Jesus chega, essa não era uma preocupação mais do povo de Deus. Jesus, por exemplo, foi circuncidado, né? E os demais todos anteriormente foram circuncidados. E Jesus foi apresentado ao 8º dia, irmãos. Essa também é uma prática judaica, né? É claro que a gente quer apresentar os nossos filhos e tudo. Eu não sei, tem sobre a apresentação aqui? Já teve apresentação aqui? Teve, né? Mas para todos os efeitos é uma cultura judaica. Mas não é proibido que os irmãos queiram apresentar a igreja, até porque é bom que a igreja toda veja, e se de repente tiver a necessidade de exortar a família, também possa fazer isso. Por conta desses problemas latentes enfrentados por Paulo, ele questiona os irmãos quando diz: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Gálatas 5,13. E logo em seguida exorta veementemente, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade,
Porém, não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Gálatas 5:15. O amor é a cura para os gálatas que, sendo instruídos clandestinamente por um tal legalismo, não conseguiram enxergar a Cristo como sendo o centro de suas vidas, né? Cuja importância Paulo deixa clara no confronto com Pedro em Gálatas 2:20, que harmoniosamente afirma: já estou crucificado em Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o que me amou e se entregou a si mesmo por mim, onde mostra que Cristo sobrepuja a lei e passa a ser o centro de sua vida, o amor primordial, e em consequência disso, deviam olhar para o outro com amor, que viviam de forma que se prejudicavam mutuamente. Então Paulo fala aqui em Gálatas 5:16, vocês ficam se degladiando, se tratando mal, mas Cristo nos mostra a maneira do nosso tratamento, a maneira com que devemos nos tratar, né? Nesse sentido, Paulo estava começando a mostrar que haviam coisas terríveis, que precisavam ser sanadas por uma vida no Espírito. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aí é Gálatas 5:17. Então aqui, irmãos, Paulo deixa bem claro essa diferença, que existe uma luta, tá? O apóstolo chega ao ponto crucial, quando reconhece que em cada cristão está presente uma guerra, onde nossa natureza adâmica, nosso pecado original, né, tenta se levantar. Ao que Cristo disse, negue-se a si mesmo. E o Espírito, em que Paulo afirma que não devemos fazer o que porventura seja do nosso querer. Se somos guiados pelo Espírito, não estamos sob a lei e desejamos seguir ao Senhor Jesus. E seguidamente, somos levados à exposição prática do que se trata esta guerra, onde se confronta carne e espírito. Aqui, irmãos, nós devemos considerar algo que deve ficar na nossa mente e no nosso coração. Devemos reconhecer que existe uma guerra, de fato. Eu não vou falar de batalha espiritual, em que você tem que se levantar, e você tem que ser varão de guerra, que você tem que ser muito forte para vencer o inimigo, fazer como aquele lá, né? Disse que ele falou no nome de Jesus, mas aí como no nome de Jesus não funcionou, então ele ficou brabo e pelo nome dele mesmo ele expulsou o demônio e o demônio saiu. Que não era um demônio, obviamente, né? Era uma pessoa contratada, porque é impossível isso. Então, irmãos, o que fica aqui não é guerra espiritual do jeito que comumente se fala por aí, mas é uma guerra que está atuante em nós. E não é que eu vou ali fazer uma oração, uma corrente, e então volto de lá, a guerra deixou de existir, irmãos. Não, a palavra de Deus fala que isto está em nós. Nossa natureza adâmica se levanta, nós nos levantamos querendo a nossa própria desgraça por causa do pecado. A palavra de Deus fala que nós somos derrubados, irmãos, pela nossa própria cobiça, pelo mal que há em nós. Mas muitos de nós poderíamos nos defender. Não, mas eu tenho vários pontos positivos, né? É a graça de Deus que faz isso também em nós. O certo é que a carne se levanta, mas o espírito precisa estar levantado. Precisa se reconhecer isso. Então,
E seguidamente somos levados à exposição prática de que se trata esta guerra, onde se confrontam carne e espírito. Sabemos claramente que nós, no embate contra a carne, a carne sou eu, tá? A carne significa o meu ego, o meu eu. Devemos recorrer ao negue-se a si mesmo, que descaracteriza a competência do homem para o cumprimento da lei. As frases antibíblicas, vamos pagar o preço, vamos fazer uma oferta pela bênção, devem sumir do nosso vocabulário, devem sumir da nossa aceitação, irmãos. Isso é antibíblico. Pagar o preço como? Se Jesus já pagou o preço. Devemos, em contrapartida, dizer: Senhor, ajuda-me a entender a tua graça e ver que tu és suficiente para mim em tudo. Assim, seremos sinceros e veremos claramente que há obras pecaminosas, inconvenientes e perniciosas que tentam hoje abraçar muitos que estão na fé e que perdem tempo pensando em legalismo e impondo a muitos, quando deveriam lutar para entender que, Gálatas 5, 19 a 21, as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, que são separações, heresias, invejas, heresias que são deturpações da verdade de Deus, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 a 21. São coisas sérias, irmãos, são pecados. Não adianta nós querermos pegar uma lei para cada terrível verdade dessa de pecado que nos assedia. Será que na hora que o pecado vier, eu vou me apegar a uma lei para me socorrer? Será que eu vou falar, não adulterarás? Ou será que eu vou dizer: Senhor Jesus Cristo, sei que tu não te agradas do adultério, livra-me, Senhor, livra-me. E o adultério, ele pode se revelar de várias formas. O adultério, ele poderia ser apenas um ato entre um homem e uma mulher fora do casamento. Mas agora ele vem transvertido, ele foge dessa perspectiva e ele invade o espaço virtual. Ele invade a possibilidade de se pegar através de um aparelho e acessar a pornografia. A idolatria pode sair da perspectiva de um símbolo. Ah, não, mas eu não adoro. Sabia que eu nunca adorei uma imagem de escultura? Mas existem coisas que querem tomar o lugar de Deus. Irmãos, julguemos a nossa própria vida. Deus nos conduz para um arrependimento. Há coisas que querem roubar a nossa vida e a nossa paz. Hoje existem muitas campanhas por pessoas que não são cristãs também. Elas dizem que o aparelho celular tem tomado um espaço na nossa vida demasiadamente grande. E muitos que não são cristãos até falam de uma idolatria tecnológica. Devemos tomar cuidado, tá? Devemos vigiar. Tudo, irmãos, devemos vigiar em todas as áreas da nossa vida. Esse é o chamado de Deus para nós. Eu fico pensando que uma pessoa que eu evangelizei muitas vezes, agora ela não está, mas eu evangelizei diversas vezes, corri atrás dessa pessoa pelas brenhas dos matos, porque estava enlouquecida da vida por causa do pecado. Cacei nos bares para que ela tivesse uma vida liberta.
tentando lutar por ela. Mas não adianta, irmãos. Quando não se ouve o evangelho com o coração, não há o que se faça. Não há. Mas não devemos perder a esperança. Às vezes eu quero parar, mas não podemos perder a esperança. Amém? Não devemos fingir que não vemos que muitos cristãos ou ditos cristãos estão indo atrás da vassoura ungida, do tijolo milagroso e de diversas outras bobagens sem tamanho, dando glória para falácias antibíblicas e revelações que o evangelho não deu. Conteúdo fétido de mentiras e legalismos alienantes da verdade de Deus. Pessoas que roubam a liberdade dos ouvintes, promovendo um evangelho imundo e porco. Irmãos, é muito triste a gente poder ver isso. E muitos memes são produzidos por pessoas que não são cristãs, mas um dia serão, porque elas estão vendo a verdade. E tem pessoas que dizem, não, mas não pode fazer gracinha. De quem? De uma pessoa, irmãos, que superou o que toda a literatura da humanidade que trabalhava de forma sarcástica, ou esqueci aquele outro nome, sobre as questões religiosas, as literaturas satíricas, irmãos. Muitos autores, muitos escritores do passado, se eles pudessem voltar, eles iam dizer, mas eu escrevi isso aqui e eu vejo que esses caras fazem bem pior. Entende? Mas eu digo uma coisa, a palavra de Deus, ela é pura. Amém? Ela é pura. Essa parte, irmãos, não estava no meu plano, tá bom? Realmente não esperava. Então, a luta é real. Amém? A luta é real. Mas a vitória para o cristão que vê Cristo como seu Senhor é certa. Eu preciso de dizer, irmãos, que a vitória é certa para nós. A vitória é certa para nós. Não é aquela vitória da música que diz, agora é só vitória. Não. Né? Que ressalta a vingança. Não é isso. Então a luta é real, mas a vitória para o cristão que vê Cristo como seu Senhor é certa. Por isso Paulo nos alegra ao nos instigar a vencer as possibilidades das obras da carne, dizendo que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, tá? Fé, mansidão, temperança. Está em Gálatas 5:22. E retoma a afirmação no versículo 23, dê uma olhada aí. Que contra estas coisas não há lei, mas diante desta realidade antagônica afirma, no versículo 24, que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Olha só, irmãos, esta é a vitória. Versículo 24, que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E ainda no versículo 25 reforça que se vivemos em espírito, devemos também andar no espírito, irmãos.
Essa é a vitória de Deus para nós. Se nós vivemos no Espírito, nós devemos andar no Espírito, irmãos. Devemos andar no Espírito, na dependência de Deus, em todo momento. Quando estamos, irmãos, para os outros sozinhos, nós estamos em solitude, nós estamos em reflexão, nós estamos no trabalho, no momento de silêncio, nós estamos em oração. É aquela oração de dependência, sabe? Quando você se aproxima, quando você fala livremente por Deus. Eu não digo nem aproxima, que eu procuro até tirar essa palavra da minha perspectiva de oração, porque eu quero orar sem cessar, irmãos. Eu quero orar sem cessar. Eu não quero dizer, agora eu vou entrar na presença de Deus. Isso era o sacerdote que dizíamos no passado. Era o sacerdote. Eu vou entrar na presença do Altíssimo. Não, irmãos. Não, Jesus Cristo, Ele está em nós. Agora que nós temos o Espírito Santo de Deus, a nossa vida é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Nós precisamos ler o texto bíblico com toda insistência para que possamos ser edificados de verdade, irmãos. Precisamos olhar a Bíblia com amor, com respeito. Precisamos pegar a Bíblia e tirar um tempo especial para a leitura. Precisamos abrir o Evangelho e ver que Cristo e ninguém mais se apresenta além dele para a nossa salvação. Nós precisamos ser capazes de entender que Jesus Cristo é Deus revelado em nós. Nós não precisamos caçar. Tem pessoas querendo saber o nome de Deus. É Jesus. Busquemos a Ele. Andemos em sua presença. Precisamos reconhecer que somos depravados. Essa palavra espanta, mas ela tem um significado. Não é que nós chegamos ao nível, irmãos, da nossa depravação. Somos naturalmente pecadores em consequência de Adão, e que por nossa própria vontade não iremos buscar a Deus. Se você se julga bom, por não ter provado do pecado como muitos que chegaram ao fundo do poço, saiba que não foi sua força que fez isso. É preciso que fique claro que esta graça não pode confundir com desgraça, pois o cristão não vive na prática do pecado, mas apresenta vida arrependida. Ele chora quando peca. Se ele é casado e pecou, ele chora e se arrepende e muda de vida. O cristão não tem amante e não deve se divorciar. Ele é vigilante, ele é movido à oração, ele é movido à oração da palavra, ele é movido para cantar. Ele para cantar, ele ouve um hino. Se ele acha que ele não sabe cantar, ele põe uma música e canta junto, não importa. Ele canta no banheiro, fora do banheiro, ele canta no trabalho, ele canta andando, pedalando, ele canta louvores a Deus. Ele sabe que foi Deus que manifestou em todas as coisas a sua glória. Nós estávamos aqui no ensaio do louvor e nós estávamos falando sobre como Deus colocou o céu na sexta-feira à tarde. E nós estávamos felizes dizendo, os céus manifestam a glória de Deus. Como é maravilhoso nós contemplarmos a beleza de Deus em Jesus Cristo. Sabemos que somos agraciados, que não somos tolos querendo fazer isso ou aquilo, guardar mandamentos para agradar a Deus e ser salvo, ou achar que alguma obra que realizou, isso faz a pessoa digna. Não, irmãos. A sua casa, a casa do cristão regenerado por Jesus, a sua casa é um lar para Jesus. Sua esposa é amada, Ele é capaz de dar a vida por ela.
Em vez disso, muitos estão tirando a vida da esposa. Tudo o que ele tem é justo e ninguém pode lhe acusar. Ninguém pode lhe acusar, né? Ele fica feliz por isso. Ele não fica orgulhoso, mas ele fica muito feliz. E Paulo até diz que tem coisas que ele até se orgulha, que ele pode se orgulhar, né? Ele é livre e não deve favores ao injusto. Ele não tem uma amizade com o injusto, sabe? Aquela de bater no ombro, de abraçar e de fazer muitas amizades com o injusto. Mas ele evangeliza e fala a verdade. Ele não discrimina, irmãos. Ele não diz a paz de Cristo, irmão, boa noite para o outro porque não é da mesma comunidade que ele, ou simplesmente porque ainda não é um cristão regenerado. Ele sabe que pode cuidar do necessitado, ele ajuda, ele é justo no trabalho, tudo que ele faz promove a vida dele na sociedade, promove o evangelho. Esse mundo jaz no maligno? Sim, a palavra de Deus fala, sabemos que somos de Deus e todo mundo jaz no maligno, mas não há justificativa nenhuma para que o cristão viva uma vida desgraçada. Ou seja, sem a graça de Deus. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? É isso, irmãos. É como o pastor diz, é simples. É simples, irmãos. Às vezes me vem pensamentos de que, de alguma forma, quero desistir de coisas, de situações. Mas ao mesmo tempo, quando eu olho para Cristo, eu fico tão feliz. Porque eu não digo, Deus me disse, me revelou tal coisa. Não. Pelo simples fato do Evangelho ter chegado no meu coração, eu sou movido por isso. Nós somos movidos por isso, irmãos. Então, esse é o verdadeiro Deus. É o verdadeiro Deus que se revelou a nós, Jesus Cristo. Que nós possamos ter essa verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Amém? Agora, eu finalizo lendo isso. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Amém? Louvado seja Deus em nossas vidas. Amém.